Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui com vocês para dar continuidade à série de vídeos ligadas às questões mais cobradas na primeira fase da OAB. Mas antes de mais nada, pessoal, eu convido a vocês a se inscreverem no canal. Peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo. Peço que vocês deem um like e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo de direito do trabalho de forma gratuita. Pois é, meus amigos, estou aqui mais uma vez para dar continuidade e dessa vez eu não poderia deixar de falar sobre esse tema. Eu quero conversar com vocês hoje sobre alteração do contrato de trabalho. Pessoal, olha só, vocês sabem muito bem que no direito as relações das partes são convencionadas, são estabelecidas através do contrato. No direito do trabalho não é diferente. A CLT, ela rege as leis trabalhistas e também rege e regulamenta o contrato de trabalho. É através do contrato de trabalho que fica claro a responsabilidade da empresa empregadora e fica também claro as responsabilidades do empregado. A partir desse contrato, que pode ser verbal, escrito, ou expresso ou tácito, é que serão regidas as normas do contrato e o dia a dia daquele funcionário. Se você, um funcionário, foi contratado, você sabe muito bem do seu horário de entrada, do seu horário de saída, qual será a sua remuneração, quais os benefícios que você vai receber por força daquele trabalho, daquele contrato de trabalho. Você saberá qual é o local ou quais são os locais que você vai trabalhar. Está tudo ali estabelecido no contrato de trabalho. Ou se não está estabelecido expressamente todas essas informações no contrato de trabalho, estará estabelecido de forma tácita no dia a dia, porque na CLT ela já informou que o contrato de trabalho ele pode ser tácito, muitas vezes tem informações expressas, mas a partir do momento que o empregado e o empregador, dia após dia, se utilizam de determinados atos, de determinadas condutas, ficou tacitamente convencionado aquela atitude, aquele ato, não podendo ele ser alterado. E o artigo 468 da CLT lhe deixa claro ali o princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. Ele nos informa que não poderá haver alteração daquilo já estipulado no contrato de trabalho, a não ser que haja a anuência da parte, né? E mesmo assim que não gere prejuízos. Nós sabemos muito bem que no dia a dia isso acontece muito e nem sempre é respeitada essa anuência exigida pelo legislador. E não por outro motivo, nós nos encontramos lá na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, porque muitas empresas alteram o contrato de trabalho de forma indevida. Temos que ter em mente e ter como base o princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. Mas isto não quer dizer que em nenhuma hipótese esse contrato de trabalho poderá ser alterado, porque existem algumas atividades que necessitam realmente da alteração do contrato de trabalho. Você tem que entender que, a princípio, a alteração do contrato de trabalho ela é uma exceção.
tudo bem, ela realmente é uma exceção. Mas existem alguns detalhes que você tem que perceber que às vezes a empresa naturalmente precisa alterar o contrato de trabalho. E além da empresa poder alterar o contrato de trabalho, ela ter o direito do contrato, da alteração do contrato de trabalho, por que a empresa, em muitos casos, em algumas situações específicas, pode alterar o contrato de trabalho? É porque ela, empresa, ela tem o poder diretivo, ela tem o direito potestativo, porque a partir do momento, da mesma maneira que ela lucra, e ela vai assumir as responsabilidades em virtude desse lucro, ela também tem o direito de comandar como será realizada esse exercício empresarial. Não será o empregador que irá decidir como a empresa vai comandar a sua atividade empresarial. É a própria empresa que irá decidir e irá comandar como ela irá atuar no mercado. E muitas vezes ela necessita dessa alteração contratual. Às vezes, estrategicamente, será necessário a ela trocar funcionários de determinado posto, de determinada filial. Isso é muito importante. Isso faz parte, inclusive, do jus variandi. O que é esse jus variandi? É esse direito que a empresa tem de praticar algumas alterações lícitas. Muitas vezes a empresa vai realmente conseguir alterar o contrato de trabalho do funcionário no aspecto do seu horário. De repente, por algum motivo, de repente porque a empresa fechou em determinados locais, ela vai conseguir e ela vai poder trocar o horário de trabalho do funcionário. Ela vai poder trocar, além do local de trabalho, ela pode trocar a hora do funcionário, seja quando ela troca a hora de trabalho, seja quando ela troca o local de trabalho, ela está se baseando ali no jus variandi, no direito potestativo que a empresa tem por força do seu poder diretivo. É claro que a empresa vai realizar essas alterações de forma lícita. Ela, por exemplo, quando você troca um funcionário de uma filial para outra, isso não quer dizer que você vai pegar um funcionário que trabalha numa empresa no Rio de Janeiro e vai simplesmente trocá-la lá para o Paraná. Não é assim. Quando eu estou falando jus variandi, você vai pegar um funcionário que trabalha no centro do Rio de Janeiro e você vai colocar esse funcionário para trabalhar no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. Tudo bem, tem uma diferença ali de mais ou menos 1 hora de distância, dependendo ou de trânsito, ou de trem, ou de carro, 40 minutos a 1 hora. Vai tirar aquele funcionário do Meier e vai botar na Barra. Isso pode ser feito. O que você não pode fazer é pegar um funcionário do Rio de Janeiro e mandar para o Paraná. Pegar um funcionário do Rio de Janeiro e mandar para São Paulo. Porque a própria CLT está informando ali, no parágrafo 1º, que não pode haver essa alteração quando mude efetivamente a residência desse funcionário. Aí ele está dizendo ali no parágrafo, olha só, quando a empresa quiser realizar a alteração do funcionário, alteração do local de trabalho dele, numa exceção por força do cargo de confiança, primeiro tem que ser cargo de confiança e tem que ser demonstrada ali a real necessidade, demonstrado que a cargo de confiança e realmente a real necessidade, o funcionário ainda vai receber um valor a mais, para você perceber ali que essa alteração não é comum. É isso que você tem que entender. E é isso que está falando ali o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, pessoal. Vocês têm que ter essa noção. A prova da OAB, ela faz perguntas ligadas à alteração do contrato de trabalho, não só quando eu falo
do horário, não só quando eu falo do local, mas, por exemplo, na prova da primeira fase, da 33ª prova da OAB, ela mencionou que 2 funcionários, casados, se não me engano, prestavam serviço para uma empresa, e essa empresa oferecia plano de saúde com determinada cobertura extremamente vantajosa, extremamente abrangente. Aí a empresa, em face das dificuldades que vem enfrentando, de forma unilateral, alterou a contratação do plano de saúde desses 2 colaboradores, reduzindo a abrangência da cobertura do plano de saúde. Aí eu pergunto para você, essa alteração unilateral do contrato ali, do plano de saúde, que reduziu a abrangência desse plano de saúde, que diminuiu a abrangência dessa cobertura, que prejudicou esses funcionários, isso é lícito? Claro que não é lícito, né, meus amigos? Não pode ser lícito. Você foi contratado para com determinadas informações, você sabia que você ia receber um plano de saúde com determinada cobertura e de repente aquela cobertura acabou. Isso é ilícito, isso é ilegal. É esse tipo de alteração do contrato de trabalho que é proibida pela CLT. Então não pode. Então você tem que saber as responsabilidades em virtude desse lucro. Ela também tem o direito de comandar como será realizada esse exercício empresarial. Não será o empregador que irá decidir como a empresa vai comandar a sua atividade empresarial. É a própria empresa que irá decidir e irá comandar como ela irá atuar no mercado. E muitas vezes ela necessita dessa alteração contratual. Às vezes, estrategicamente, será necessário a ela trocar funcionários de determinado posto, de determinada filial. Isso é muito importante. Isso faz parte, inclusive, do jus variandi. O que é esse jus variandi? É esse direito que a empresa tem de praticar algumas alterações lícitas. Muitas vezes a empresa vai realmente conseguir alterar o contrato de trabalho do funcionário no aspecto do seu horário. De repente, por algum motivo, de repente porque a empresa fechou em determinados locais, ela vai conseguir e ela vai poder trocar o horário de trabalho do funcionário, ela vai poder trocar, além do local de trabalho, ela pode trocar a hora do funcionário, seja quando ela troca a hora de trabalho, seja quando ela troca o local de trabalho, ela está se baseando ali no jus variandi, no direito potestativo que a empresa tem por força do seu poder diretivo. É claro que a empresa vai realizar essas alterações de forma lícita. Ela, por exemplo, quando você troca um funcionário de uma filial para outra, isso não quer dizer que você vai pegar um funcionário que trabalha numa empresa no Rio de Janeiro e vai simplesmente trocá-la lá para o Paraná. Não é assim. Quando eu estou falando jus variandi, você vai pegar um funcionário que trabalha no centro do Rio de Janeiro e você vai colocar esse funcionário para trabalhar no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. Tudo bem, tem uma diferença ali de mais ou menos 1 hora de distância, dependendo ou de trânsito, ou de trem, ou de carro, 40 minutos a 1 hora. Vai tirar aquele funcionário do Meier e vai botar na Barra. Isso pode ser feito. O que você não pode fazer é pegar um funcionário do Rio de Janeiro e mandar para o Paraná, pegar um funcionário do Rio de Janeiro e mandar para São Paulo, porque a própria CLT está informando ali no parágrafo 1º que não pode haver essa alteração quando mude efetivamente a residência desse funcionário. Aí ele está dizendo ali no parágrafo, olha só, quando a empresa quiser realizar a alteração
do funcionário, alteração do local de trabalho dele, numa exceção por força do cargo de confiança. Primeiro tem que ser cargo de confiança e tem que ser demonstrada ali a real necessidade. Demonstrado que a cargo de confiança e realmente a real necessidade, o funcionário ainda vai receber um valor a mais, para você perceber ali que essa alteração não é comum. É isso que você tem que entender. E é isso que está falando ali o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, pessoal. Vocês têm que ter essa noção. A prova da OAB, ela faz perguntas ligadas à alteração do contrato de trabalho, não só quando eu falo do horário, não só quando eu falo do local, mas, por exemplo, na prova da primeira fase, da 33ª prova da OAB, ela mencionou que 2 funcionários, casados, se não me engano, prestavam serviço para uma empresa, e essa empresa oferecia plano de saúde com determinada cobertura extremamente vantajosa, extremamente abrangente. Aí a empresa, em face das dificuldades que vem enfrentando, de forma unilateral, alterou a contratação do plano de saúde desses 2 colaboradores, reduzindo a abrangência da cobertura do plano de saúde. Aí eu pergunto para você, essa alteração unilateral do contrato ali, do plano de saúde, que reduziu a abrangência desse plano de saúde, que diminuiu a abrangência dessa cobertura, que prejudicou esses funcionários, isso é lícito? Claro que não é lícito, né, meus amigos? Não pode ser lícito. Você foi contratado para com determinadas informações, você sabia que você ia receber um plano de saúde com determinada cobertura e de repente aquela cobertura acabou. Isso é ilícito, isso é ilegal. É esse tipo de alteração do contrato de trabalho que é proibida pela CLT. Então não pode. Então você tem que saber